Então vamos resolver aqui nosso primeiro exemplo de rolamento, o exemplo 8. Né? Eu coloquei a numeração 8 para dar sequência ao último exemplo que a gente viu na semana passada. Tá? Então, do que se trata esse exemplo 8 aí? Basicamente a gente vai ter aqui um cilindro que tem uma massa de 10 centímetros, certo? Ele tem, o cilindro tem um raio de 10 centímetros, certo? E uma massa de 12 kg. Ele parte do repouso no ponto aqui do telhado, se desloca uma distância L, dado por 6 metros, e nesse ponto em que ele abandona o telhado, ele quer saber qual é a velocidade angular do cilindro em torno do seu próprio eixo central, tá? Então, esses são os dados. Raios é 0,1 metros, massa 12 kg, L 6 metros, H 5. H é a altura com que ele abandona o telhado até chegar ao solo, tá? Então, como esse cilindro está rolando, né, e não está deslizando, a gente pode aplicar aqui conservação da energia. A gente sabe que, como ele parte do repouso, a energia cinética, tanto de rotação como translação, é nula. Eu vou adotar aqui o ponto da onde ele sai do telhado como sendo zero. Então, nesse sentido, por conservação de energia, lá em cima ele vai ter uma energia potencial gravitacional, né, que vai ser convertida em uma energia cinética. E aí lembra que agora a gente, como ele está no processo de rolamento, ele tem dois tipos de energia cinética. Ele tem energia cinética de rotação e energia cinética de translação. Então, se eu aplico a fórmula, né, o princípio da conservação da energia mecânica, eu vou ter então que o U1 é igual a um K2, que seria a energia de rotação, e o K' de translação, tá? Desculpa, troquei, né? O K2 é de translação e o K' é a de rotação. Então, uma energia potencial gravitacional vai ser então a massa vezes gravidade vezes a altura. Essa altura vai ser L seno θ, beleza? Que eu estou tomando como referência aqui o ponto de saída do telhado como sendo zero, ok? Então, desse ponto que o cilindro sai do telhado até o ponto de origem, ele andou uma altura h, que por relação trigonométrica é L vezes seno de θ. No momento em que ele abandona o telhado, ele vai ter uma energia cinética de translação, que é a primeira parcela que tem aqui no membro direito, mais energia cinética de rotação, tá? Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que desenvolver isso aí para achar essa velocidade angular do cilindro, beleza? Eu vou desenvolver um raciocínio aqui para achar a primeira velocidade de translação, VCM, depois a gente converte, tá? Foi porque eu comecei a escrever de um jeito, eu já tinha escrito daquele jeito, aí eu não quis apagar, eu continuei, mas não vai afetar o nosso raciocínio aqui não, beleza? Então, eu vou multiplicar todo mundo por 2, aqui em cima fica 2 mgl seno θ, mzão v ao quadrado, mais meio de mr ao quadrado, que esse meio de mr ao quadrado aqui, esse r é o raio do cilindro, e esse meio de mr ao quadrado é o momento de inércia de um cilindro, tá? Esse ômega, a gente sabe que ele é v sobre rzão, então está aqui explícito, né? Isso vai ficar ao quadrado. O r ao quadrado aqui, que vai sair do ômega, que surge no ômega, vai simplificar com o r ao quadrado que surge do momento de inércia, tá? Esse v ao quadrado, então eu posso deixar ele em evidência. Esse v ao quadrado é a mesma coisa do v do centro de massa ao quadrado, ok? Simplificando aqui alguns termos, né, dá para verificar que a massa aparece em todas as parcelas, logo dá para simplificar ela. Eu vou chegar então que a velocidade de translação do centro de massa do meu cilindro é simplesmente a raiz quadrada de 4/3 de GL seno θ. Né? G, gravidade, L, 6 metros, θ, 30. Então, só substituir os valores, você consegue achar numericamente qual que é a velocidade de translação. Como ele quer a velocidade angular, né, eu simplesmente só faço dividir por R. Né, pego o resultado por R. Então, aqui está respondido nossa letra A. A gente encontrou ela simplesmente aplicando conservação de energia, só que agora levando em consideração a característica da energia de rotação, porque ela está no processo de rolamento. E lembrando que no rolamento você tem as duas formas de energia, né, tanto cinética quanto translação. Tá? O item B eu não vou responder ele passo a passo, mas eu vou deixar algumas pistas aqui para você conseguir concluir. Né? Você vai ter que usar aqui a função y, né,
em função de t, do movimento projétil, né, porque depois que ele sai ali do telhado, ele vai executar o movimento projétil. E através da função você vai conseguir achar o tempo total de queda, tá? Y0 é h, você sabe, V0y vai ser esse V que está aqui, né? Se você pega o ângulo dele, θ, então o y vai ser seno, vai continuar sendo seno, né? Só que aqui lembra que vai ficar negativo, tá? Se você pega o vetor velocidade está apontando aqui, ó, como se aqui fosse um quadrante, ele estaria apontando para o terceiro quadrante. Então Vy vai ser negativo aqui, tá? E aí seria ver esse valor aqui sendo de 30. A aceleração da gravidade é menos 10, né? Menos 9,8. Então você vai achar o tempo aqui, tudo bem? Depois de achar o tempo, você vai substituir na equação aqui abaixo do eixo x, e aí você consegue descobrir qual que é o deslocamento aqui horizontal dele, tudo bem? Então esse é o raciocínio que eu tenho que empregar para poder descobrir, né, ou responder o item B. Então eu vou deixar aí para você poder executar essa parte, tá? Mas porque a ideia central mesmo era a letra A, que era para englobar essa nova abordagem agora de energia cinética, né, nesse processo de rolamento, ok?